Boa tarde, queridos estudantes. Espero que todos estejam muito bem. Chegando o final de semana, coisa boa, maravilhosa. Um final de semanazinho bom para a gente descansar, né? Mas ainda não é o momento. Estamos aí na reta final do Enem, faltando aí, acredito que umas 3 semaninhas, 4, para o grande dia, a prova de linguagens, códigos, tecnologias, redação, ciências humanas e o segundo dia, matemática e natureza. Por falar disso, meus amores, vocês sabem, são alunos da terceira série, a gente já falou várias vezes, vocês mesmos têm acompanhado pelas provas que foram cobradas nas edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio, que determinados assuntos são bem comuns nessas provas, né? Eu vou falar né, na nossa área de linguagens, códigos e tecnologias. Bom, a gente sabe que variações linguísticas, por exemplo, é um assunto muito recorrente em todas as provas, tá? Funções da linguagem, gêneros e tipologias textuais, recursos coesivos, recursos linguísticos, recursos expressivos. E evidentemente que nessa reta final é importante que nós, ao passo que prosseguimos com nossos conteúdos, a grade normal, também façamos essa retomada com vocês. E hoje nós vamos ver mais uma vez o assunto de variações linguísticas. Agora, nós vamos trabalhar mais especificamente as variações de registro. Há algum tempo, principalmente com o estabelecimento da matriz Enem 2009, com eixos cognitivos comuns às 4 áreas do conhecimento, com as matrizes pertinentes a cada área do conhecimento, né? Matriz de linguagens, matriz de matemática. Aliás, 4 não, porque tem uma matriz específica para redação, né? São 5. A matriz de redação, a matriz de natureza, a matriz de ciências humanas. Então, assim, dentro delas, nós temos os conhecimentos que são desenvolvidos a partir de habilidades, tá? E tratar das variações linguísticas no geral é falar da competência 8. Então, com essa prova, essa nova logística estabelecida pela matriz de linguagem a partir do ano de 2009, né, os estudos se voltaram mais para uma pegada linguística, se é que vocês me entendem. Até então, nos ambientes escolares, a norma era basicamente considerada como lei, ou seja, a norma linguística, o registro padrão, era exigido em todos os ambientes, independente de situação protocolar, independente de contexto literário, independente de situação informal. E a gente sabe que não é bem assim. Então, evidentemente que os estudos linguísticos têm contribuído bastante para que um tipo de preconceito muito comum, enraizado na cultura brasileira, o preconceito linguístico, venha sendo aos poucos dissipado. Então, hoje a gente já entende, pela contribuição desses estudos linguísticos, que, evidentemente, a norma padrão, ou seja, as regras que nós aprendemos a partir da gramática normativa, é só uma das possibilidades de variação da língua. Inclusive, vocês já viram em aulas anteriores que a língua varia por diversos fatores, fatores que consideram o fato de nós vivemos em uma sociedade estratificada, nem todos terem as mesmas condições sociais, por exemplo, nem todos terem o mesmo acesso à escolaridade. Quando eu digo escola de qualidade, infelizmente, nem todo mundo tem acesso quando tem acesso. Então, evidentemente que, por exemplo, esse é um fator que interfere na linguagem do indivíduo. Como é que você vai cobrar o registro formal de um indivíduo que é segregado culturalmente, segregado economicamente? Não é verdade? Então, é por isso que a gente entende que a língua em si, que é, antes de tudo, um mecanismo de identidade, tá? Um instrumento, aliás, de identidade, é um mecanismo que possibilita a interação entre os indivíduos que a compartilham, né? Nós, por exemplo, aqui na nação brasileira, compartilhamos todos a língua portuguesa, né? Alguns brasileiros, uma parcela considerável da população, compartilha a Libras, que é uma outra língua considerada como oficial no nosso território. A língua brasileira de sinais, inclusive o canal traz, né, os nossos profissionais de Libras, tá? Da Libras, além de dialetos indígenas e africanos que, evidentemente, são dominados aí por alguns povos originários e os afrodescendentes. Então, é muito bacana perceber que a nossa língua portuguesa, que eu gosto de chamar particularmente de língua brasileira, ela é formada
por diversas influências culturais, inclusive, na verdadeira mescla, uma interculturalidade na formação da língua, da nossa língua. Tanto é verdade que ela abrange termos de outras línguas, como a gente bem sabe, né? Língua inglesa, o francês, o italiano, tá? Do espanhol, do chinês, do alemão. Alemão, professora? Por exemplo, você não usa muito a palavra blitz para se referir a uma polícia, né? Uma polícia que está ali fiscalizando em geral o trânsito e outras cositas mais? Pois é. Blitz é um termo alemão, gente. Eu não vou me atrever a falar aqui porque eu não sei falar em alemão, né? Mas é verdade que blitz é uma palavra da língua alemã. Então, assim, hoje a nossa aula vai girar em torno das variações de registro, tá? Primeiramente, a gente vai lembrar do que é um registro. A gente tem que entender que a variação de registro, ela ocorre devido às diversas situações comunicativas a que nós, brasileiros, a nossa língua brasileira, estamos submetidos, né? Ora, situações mais protocolares, mais técnicas, mais científicas, tá? Ora, situações mais familiares, mais, vamos dizer assim, voltadas para a aquisição de cultura, entretenimento. Então, é costumeiro que, principalmente nessas situações menos formais, menos protocolares, nós utilizemos um registro mais próximo daquilo que a gente entende de língua familiar, da língua sem amarras, vamos dizer assim, tá? Da língua sem artificialidade. Entendam quando eu coloco língua artificial. Quando eu falo isso, é porque, por exemplo, para demonstrar o registro formal, o registro padrão, que é exigido, por exemplo, na confecção da dissertação escolar do Enem e outros vestibulares do país, é esse nível que você aprende dentro da gramática. Então, todo mundo tem que seguir aquelas regras se quiser transmitir linguagem oral ou escrita no português padrão, entende? O artificialismo nesse sentido. Todo mundo escreve igual, todo mundo fala igual, se for usar o registro formal. Então, o propósito da nossa aula é você entender que existem situações diferentes, tá? De comunicação, isso é evidente. Então, a gente tem que ser hábil no sentido de escolher a variedade linguística e o registro mais adequado à situação discursiva. Então, eu vou dar um pequeno exemplo para você. Você viaja para fora, você vai passar um certo tempo, tá? Em outro estado, não digo nem para o exterior, mas você viaja para um outro estado. Você migra, por exemplo, do Nordeste para o Sudeste. Aí você saiu do Piauí e foi morar em São Paulo, na Grande São Paulo, né? No Grande São Paulo, aliás, o estado de São Paulo. Então, você vai perceber, dependendo da localização geográfica, que aos poucos você vai tentando assimilar, por querer fazer parte daquele grupo, daquele, entre aspas, novo grupo. Então, você vai assimilando as características da fala. Isso é super natural. Então, mesmo que você não perceba, você vai tentando se adequar aos hábitos linguísticos da comunidade local. Isso é super natural. Da mesma forma que, quando, evidentemente, o usuário da língua ele tem a noção e ele tem as condições para isso, ele é capaz de adequar a variedade linguística, o registro, à situação comunicativa. Então, essa é a habilidade, uma das habilidades que a prova de linguagem com certeza vai cobrar. Essa é uma habilidade que você vai ter que demonstrar na escrita quando for escrever a dissertação escolar. Ou seja, você tem que entender que lá, por ocasião de um gênero formal, ou seja, um gênero que existe o registro padrão da língua portuguesa, você vai ter que demonstrar conhecimentos relativos à gramática normativa, ou seja, a gramática escolar, a gramática das regrinhas, tá bom? Então, o propósito da nossa aula é falar hoje sobre a variação de registro. Eu não poderia deixar de trazer para vocês, né? Letras de música que eu amo, são verdadeiras poesias cantadas. Acredito eu que vocês conheçam essa música, porque os autores dela, como vocês já estão vendo aí embaixo, né, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, inclusive Luiz Gonzaga, né, copartícipe nessa autoria com Humberto Teixeira, foi também o intérprete, né, da música Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei, ah, Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Aí repete, né? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Aqui ainda tá formal aqui, plantação, né? Tem versões da música ele fala
Que braseiro que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Olha aí, nenéns. Evidentemente, quando a gente olha para as marcas linguísticas apresentadas nessa letra de música, em especial o vocabulário, tipo de palavra utilizada, a gente já pensa, isso aí é a língua falada pelos caipiras, pelos sertanejos, pelas pessoas que no Nordeste vivenciam o fenômeno da seca, né? Já no plano do conteúdo, já no plano, né, de assunto tratado ao longo da letra de música. Aí continua. Por farta da água, morreu, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Inté mesmo asa branca, bateu asas do sertão. Então se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Ó, essa letra é um verdadeiro mecanismo de denúncia, né, gente? Então se eu disse adeus Rosinha, ou seja, o eu lírico da canção, né, cansado de sofrer as mazelas provocadas pelo fenômeno da seca, vai embora. Quando ele diz que por causa da fornalha do braseiro, ou seja, da quintura, não teve chuva, a lavoura não vingou, o gado morreu de sede, está todo mundo morrendo de fome, ele tem que ir embora. Ou seja, êxodo rural. Até a asa branca, que é uma ave típica do sertão, foi embora. Ou seja, se até ela, que é típica daqui, foi-se embora porque não aguentou a quintura, vale eu, né? Aí, hoje longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo para mim voltar para o meu sertão. Olha aí a prova de que ele foi embora. Êxodo rural, né? Quando o verde do teu zóio se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração? Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração? Bem aqui, gente, ó, você pode até comparar, tá? Porque existem várias versões dessa letra de música. E aqui, cadê, ó? Você tem, por exemplo, o pra, que é uma marca típica da oralidade, como a gente bem sabe, né? A gente costuma na fala, especialmente, e na escrita menos formal, utilizar bastante essa contração da preposição para, né? Para ou para ou simplesmente pra, como a gente gosta de dizer. Tem uma palavra aqui, ó, outra, entonce. Esse entonce aqui, ó, seria em outra situação, então. Aí você diz, então por que que o cantor resolveu escrever assim? Primeiro, porque ele quer representar a cultura do seu povo, a cultura da sua gente, né? Luiz Gonzaga, tá? É oriundo da região do Exu, no Ceará, ali na divisa. Acho que com Campos Sales, o Crato, eu acho, região ali de Crato, Barbalha, Juazeiro. Só que ele é do Pernambuco, né? Exu é Pernambuco, aí essas regiões, Crato, Barbalha, Juazeiro, já é Ceará. Então, aí ele diz aqui o inté, né? Inté mesmo asa branca, o inté, ó, como substituto nessa variação, nesse registro, aliás, o até, ó. Aqui, ó, farta, falta, tá vendo? Quando a gente compara que nem todo falante do Brasil usa falta e alguns brasileirinhos usam farta, a gente anota aqui uma variação. Muito provavelmente motivada principalmente por fatores regionais, ou seja, cultura local, tá? O fato de eles serem sertanejos, e também pelo fator, evidentemente, social. Como são pessoas que vivem à míngua, tá? Sem a assistência do governo, sem providências tomadas no sentido de dirimir o problema da seca, evidentemente que, imagine, se eles não têm nem o que comer, imagine escola para estudar, né? Hospital para se tratar. Então, evidentemente, não só a questão geográfica, mas também a social, econômica, a socioeconômica, cultural estão aqui, evidenciadas, né, nessa variação de linguagem. Então, na maioria do território brasileiro, percebo que se diz falta, mas nessas regiões mais sertanejas, mais interioranas, farta. E esse fenômeno, gente, tem nome, tá? Dentro da teoria linguística dos metaplasmos, ou seja, das alterações que a língua sofre devido a uma série de fatores, evidentemente os fatores de variação, tá? A gente chama isso aqui de
Rotacismo. Ô, nome difícil. Tio Enem vai falar disso aí, ele pode até falar, né? Mas ele já vai trazer o nome, por exemplo, no enunciado. O rotacismo, gente, é um fenômeno em que, pela marca, principalmente, como eu falei ainda há pouco, da variação social e da variação regional, ele se caracteriza pela troca do L pelo R. Então, se a gente considerar a palavra mesmo formal, dicionarizada, falada pelas pessoas em situações mais formais, é com L, falta. Tá? Tem falantes até mais idosos que usam, por exemplo, a falta, sinto sua falta, o solo tá quente, né? Então, essa troca de L por R é mais comum do que a gente pensa, tá? Isso aí é o rotacismo, tá bom, gente? É um usuário, por exemplo, que troca o L de placa pelo R em praca. Ó, outro exemplo de rotacismo. Se a gente for dar uma estudada mais aprofundada, a gente vai perceber que essas variações de registro, tá? Ora formal, ora informal, elas são bem amplas nesse aspecto de metaplasmos e podem ser apresentadas em elementos linguísticos, tá? Com nomes específicos, rotacismo, o lambidacismo, que é a fala do Cebolinha, né? O lambidacismo mais provocado pela idade do indivíduo quando é criança, né? Por exemplo, ele diz tá certo, que ele não consegue pronunciar o R, tá certo? Cebolinha. Pronto, gente, já fala de Cebolinha. O Cebolinha é porque tem uma dificuldade mesmo no aparelho fonador, né? Ele não consegue pronunciar. Mas as crianças é porque ainda não tem esse aparelho fonador desenvolvido em uma certa idade. Aí elas costumam trocar o que é super normal, o que é esperado, né? Lembrando que das marcas linguísticas você vai verificar os fatores de variação, sejam fatores de variação de registro, ou seja, o registro ele é identificado a partir de situações formais e informais. Então, o registro ele vai mostrar para a gente, tá? O tipo de linguagem, considerando um nível maior ou menor de formalidade, a depender da situação comunicativa. É só você pensar assim, ó. Se eu estou escrevendo um bilhete, tá? Se eu estou cantando a música sertaneja, eu vou com certeza utilizar um registro menos formal. É assim que costuma ser nesses gêneros textuais, né? Mas, se eu vou escrever um ofício, se eu vou escrever uma carta de demissão, eu tenho que, pela situação de formalidade, utilizar um registro mais formal. Aí você tem um registro padrão. Tendo essa perspectiva, só lembrar que o sotaque, ele vai identificar ou ajudar a identificar no aspecto fonológico, por isso que a gente tem a variação fonética aqui, a região do indivíduo. Nem sempre a gente consegue saber exatamente de que região ele é, mas pela maneira como ele fala, a gente já entende que pelo menos ele não é da nossa região, né? Ou não é teresinense, ou não é maranhense, ou não é carioca, ou não é paraense, enfim. O dialeto, ele é tomado a partir das diferenciações que vão incluir vocabulário, estruturas gramaticais específicas distintas de uma língua oficial. Por exemplo, isso aqui, ó, é um dialeto. Nós estamos junto com essa escrita aqui, ó. O que muita gente chamaria de fala popular, né? Fala popular, fala cotidiana, fala jovem. E quando esse nós aparece, né? Porque às vezes ele desaparece, a pessoa só diz estamos juntos. Então você vê uma série de elementos linguísticos que alteram a escrita, alteram a pronúncia, tá? Se considerados a partir do parâmetro formal. Então, nós, ó, estamos juntos. Olha a diferença, ó. Para dizer na linguagem mais jovial, nós é parça. Estamos junto, entendeu? Nós estamos juntos. Faltou o S aqui. Pronto, agora sim. Nós estamos juntos. Então, quando a gente compara o registro formal com o informal, a gente percebe justamente o dialeto, a variação dialetal, motivada por questões socioculturais, que vai afetar, tá? Fenômenos como a fonética, que é alterada, nós, estamos, tamo, tá? Evidentemente morfológicas, porque você está vendo a alteração da forma das palavras, né? E uma das coisas que marca, né, o registro não padrão, o registro informal, é justamente essa redução vocabular.
a gente precisa identificar essas marcas linguísticas, tá? Então, reduções vocabulares como tá, pra, né, sou, bom, são típicas da oralidade. E essas marcas muitas vezes vão para a linguagem escrita, para a modalidade escrita, tá? E sintáticas, né, gente? Sintáticas por quê? Se a gente entende que a sintaxe, ela é uma combinação ou evidencia a relação entre os termos na oração, observem que o verbo está no plural por ocasião de o sujeito estar na primeira pessoa do plural, tá? Tem uma concordância natural. E o adjetivo juntos foi flexionado no masculino plural, de modo genérico, para se referir ao pronome de primeira pessoa do plural, nós. Então, não há alterações somente fonéticas, somente morfológicas, mas também podem escrever alterações sintáticas, tá? Isso é muito importante, estou falando isso por causa da prova de linguagens mesmo. Como a prova de linguagens trabalha os vários aspectos das variações linguísticas, seja a partir dos fatores que provocam essas variações, seja a partir das marcas linguísticas que nós temos que reconhecer, que vão nos ajudar, por exemplo, a identificar o fator de variação, se ele é histórico, se ele é regional, se ele é social, se ele é situacional, enfim. Tudo isso pode ser cobrado na prova Enem, tá? Então, para a gente entender bem o que é essa variação de registro, beleza? Muito bem. Ó, o Enem vai abordar, como a gente sabe, ó, essas 3 habilidades aqui na competência 8, tá bom? Todas elas fazem parte da C8, que é a competência que eu chamo da língua portuguesa. Língua como mecanismo de interação, de identificação, de pertencimento, né? Língua portuguesa. De pertencimento de nós como brasileiros à nossa nação, é um patrimônio linguístico, tá? E lembrar que o patrimônio linguístico é trabalhado bem específico, né, em especial, lá na competência 6, tá? Mas aqui a gente trata disso tudo, ó. A habilidade 25, tanto ela pode requerer de você, lá na prova de linguagens, identificar a variação, ou seja, você pode identificar dentro do aspecto da variação o registro. O registro vai dizer se aquela linguagem, dentro daquele gênero empregada, ela atende a uma situação mais formal, menos formal, ou até se houve inadequação. O que eu chamo de inadequação? Você está vivenciando uma situação de formalidade, tá? Então, você se adequa nos trajes, mas não se adequa na linguagem. Isso é inadequação. Ou você está vivendo uma situação de informalidade e utilizar um registro formal demais incompatível com aquela situação, tá? Então, tudo isso aí pode ser identificado, analisar essas marcas linguísticas e perceber que tipo de variação elas demonstram, social, histórica, situacional, tá? Tudo isso aí, geográfica. Reconhecer o contexto da variação, essa mais especificamente, pode sim tratar da variação de registro, sabe por quê? Quando a gente fala em contexto, a gente sabe que existem N e N contextos nos quais se estabelece um processo comunicativo. Falei para você, ó. Você vai, daqui a pouco, em novembro, comecinho de novembro, fazer uma redação. Você vai escrever lá o gênero dissertação escolar, tipologia argumentativa, que exige de você o domínio do registro padrão, não só o domínio, como demonstrar esse domínio, né? Na modalidade escrita da língua. Então, você está tratando exatamente de um contexto em que esse conceito de variação de registro se aplique muito bem. Ora, se eu preciso escrever um texto em que eu opine e no qual eu apresente argumentos para sustentar minha opinião de maneira imparcial, isso já condiz com uma certa formalidade, porque você vai tratar de um tema sério. É um tema aí que pode girar em torno dos vários eixos, né, cognitivos, né, dos eixos gerais chamados, os eixos temáticos gerais, saúde, educação e cidadania, esportes, que mais? Ciência e tecnologia, tá? Enfim, você tem que reconhecer que é o contexto que vai te ajudar a reconhecer qual é o registro mais adequado. Então, por aí você já tira um conceito da variação de registro. É uma situação em que você deve, se evidentemente, quero deixar bem claro, né? Se houver condições,
demonstrar conhecimentos a respeito dessa noção. Registro formal, situações técnicas, científicas, protocolares, registro informal, as demais, tá? E a 27, na prova de linguagens, pode cobrar elementos que constituem um registro padrão, como, por exemplo, você reconhecer ele a partir do gênero, que a situação de que ele fez parte, ou seja, o contexto de que ele fez parte é formal. Uma das questões Enem que cobrou isso, né, o reconhecimento dos fatores da variação formal, aliás, do registro formal, foi justamente o hino brasileiro. Se trouxe um fragmento do hino brasileiro, o hino do Brasil de Osório Duque Estrada, e se perguntou por que, naquela situação específica de comunicação, o registro tinha sido formal. As alternativas eram justamente a resposta. Qual era? Me lembro bem, não me lembro bem ipsilíteres, ou seja, igualmente o que dizia a alternativa correta, mas era algo relacionado à característica, à situação protocolar do hino, ou seja, realmente é uma situação de formalidade. O hino, apesar de um texto literário, ele é um canto de louvor à pátria. E, nessas situações, evidentemente, predomina o registro formal, tá? Então, isso aí. E aquelas regrinhas gramaticais, tia Flavinha, da gramática mesmo? Normativa, prescritiva da língua. Tipo, classifica os termos oracionais. Tipo, classifica as orações. Qual é a função morfológica do termo destacado? Isso não existe no Enem, tá, gente? Isso aí, ó, ficou para vestibulares mais tradicionais, ficou para prova de concurso, que ainda cobra esse conhecimento mais restrito relacionado ao registro formal da língua portuguesa e mais desvinculado, vamos dizer assim, desse contexto dos gêneros. Ou seja, ali você não tem análise linguística, ali você tem uma análise meramente gramatical e voltada para os aspectos que constituem o registro formal, ou seja, é gramática normativa por gramática normativa mesmo, tá bom? Então, muito cuidado com a abordagem que é feita aí nos diversos vestibulares, tá bom? Prova Enem análise linguística mesmo. Por isso que a BNCC já aboliu essa nomenclatura. Nem se fala mais em gramática, é análise linguística, tá? Então tá aí, ó. As variações linguísticas, em resumo, tá? Que a gente tem aqueles nominhos lá que eu expliquei para você. Diastráticas, ou seja, revela a convivência, a situação do ser social em si, a convivência dos grupos sociais, a linguagem, por exemplo, dos profissionais está aqui, os jargões, a linguagem dos jovens, a linguagem das crianças, dos idosos, dos moradores de rua, tá? Das pessoas honestas, das pessoas desonestas, está tudo aqui na variação diastrática, que é a mesma coisa de social, ó. Diastrática é a mesma coisa de social, vou colocar aqui as equivalências, espera aí. Deixa eu apagar aqui que eu vou colocar uma canetinha de maior destaque, um vermelhinho, pronto. Diastrática é a mesma coisa de social. Diacrônica, esse elemento, ó, dia, por meio de, só para a gente lembrar, ó. Por meio, aí vem o fator de variação, né? Por meio do tempo, ou seja, a passagem do tempo, é indubitavelmente um fator que interfere na variação da língua. Então, evidentemente, a variação histórica, tá? Vai mostrar aí o desenvolvimento da língua ao longo da história, estabelecer comparações entre estágios diferentes, me refiro a épocas da língua, tá? Então, o desenvolvimento da história do português medieval até o atual, né? Até a contemporaneidade. Então, aqui você tem a histórica. Então, é muito pertinente, por exemplo, que dentro da variação diacrônico-histórica, então um acentinho aqui, gente, estou colocando, viu? Estou adequando ao registro formal, senão fica históricas, né? Então, a variação histórica, ela vai, nesse caso, trabalhar, averiguar as mudanças linguísticas, ou seja, as mudanças que a língua vem sofrendo ao longo do tempo. Termos que caem em desuso, os famosos arcaísmos, tá? Ela vai avaliar também certas construções, frases feitas que eram bastante utilizadas, gírias de uma época que caíram em desuso, enfim. Então, aqui você vê textos de uma mesma língua, tá? Escritos em diferentes épocas. Se você pegar, por exemplo, um texto, tá? Uma carta escrita na década de 40, e for fazer um comparativo com a mesma carta escrita hoje, você vai perceber muita diferença, tá? Tem vários exemplos disso aí nos livros, na internet. Diatópica é a que vai ocorrer por meio do local, ou seja, da região geográfica do indivíduo.
E a gente sabe que principalmente 2 fatores são importantes aqui, revisando, né? Que é o fator fonológico, ou seja, os sons, a partir do sotaque, né? Fator fonológico. E o fator, evidentemente, lexical ou vocabular. Esses 2 fatores são essenciais aqui na variação diatópica. Fonológico, sotaque. E a vocabular? O que é importante conhecer as palavras das regiões? Porque você sabe que, dependendo da região, o mesmo objeto. O exemplo da variação regional é você comparar o português falado nas mais diversas regiões do mundo que tem essa língua como língua oficial, né? Então, a gente sabe hoje que aceitaram o acordo ortográfico da língua portuguesa, do qual tratamos aqui recentemente, além de Brasil e Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, né? Então, faça um comparativozinho entre as palavras utilizadas aqui no Brasil e vejam se elas têm a mesma referência em outro país que fala a língua portuguesa ou que tem a língua portuguesa como oficial. Você vai ver que não, ó. No Brasil, a gente chama celular. Em Portugal, a gente chama telemóvel. Ou seja, para a mesma coisa. O celular, lá em Portugal, ganha uma outra nomenclatura. Ah, tia Flávia, preciso ir tão longe assim? Não, gente, aqui mesmo dentro do Brasil. Aqui em território tupiniquim, queridos nenéns. Você muda bem aqui de uma região para outra, você já percebe o quão grande é essa variação dos termos, gente. É só você perceber o tanto de nome que tem din-din. Tem região do Brasil que chama chope, tem região que chama sacolé, tem região que chama chup-chup, tem já região que chama geladinho. Nossa, é muito nome. A tangerina, mexerica, bergamota, nossa, é nome demais, né? Então, variação diatópica. Diafásica tem justamente a ver com o que nós estamos tratando aqui. A variação de registro, ou seja, é o contexto comunicativo, o fator de variação que ocorre por meio do entendimento de que uma língua passa por várias situações comunicativas, ou seja, o contexto, a partir da ocasião estabelecida, vai determinar a maneira como nos dirigimos ao nosso interlocutor. E isso, evidentemente, envolve a escolha de registro. Por quê? Um dos desvios, por exemplo, que pode penalizar a competência na redação Enem, é você escolher uma palavra, uma expressão que não é compatível com o registro exigido na produção desse gênero textual. Então, se você, por exemplo, escreve uma gíriazinha básica ou uma palavra que não é muito adequada ao contexto, você já pode sofrer penalizações por causa da escolha de registro. Em vez de você escrever uma palavra, uma expressão que seja mais formal, portanto compatível com o contexto, você escolhe uma informal. Inadequação quanto à escolha de registro, entendeu? Então, cabe bem aí, tá bom? Aí, as diatópicas aqui vão casar com as geográficas. O povo desses gráficos não gosta muito de acento, não, né? Queria dizer que é uma figurinha, não fui eu, tá, gente? Eu só peguei a foto, tá bom? Geográfica compatível com a diatópica e as diafásicas compatível com as situacionais. Vou ter que puxar a setinha por aqui, é um verdadeiro labirinto. Siga a seta, tá? As situacionais, ó. A linguagem é modificada em decorrência do grau de formalidade da situação ou circunstância, tá? Numa situação em que você começa formal, você pode terminar informal, depende de uma série de fatores. Há muitas variáveis, né? Por exemplo, um palestrante, ele naturalmente começa mais formal se ele estiver nervoso, se ele não tiver nenhum conhecimento com o público, se o público se mantiver mais frio em relação ao que ele está dizendo, ele vai se sentir menos à vontade e vai se tornar, por isso mesmo, mais formal. Mas se de repente o público começa assim, meio frio e depois vai se soltando, aí ele, enquanto palestrante, já vai se sentindo à vontade para naquela mesma situação e trazendo palavras e expressões mais familiares, mais corriqueiras. Então, você pode ter, numa mesma situação, essa mescla de registros, tá? O registro pode começar formal, pode se tornar menos formal, ou pode ser menos formal e de repente se tornar formal, enfim, tá? Então, aqui na geográfica diatópica, a gente vai ter a distância geográfica que separa os falantes. E aí você vai, nesse caso, considerar que cada região do Brasil
E, claro, cada país tem a sua cultura. Então, há vários fatores, né? Interligação de elementos culturais, como aqui no Brasil a gente tem influência de várias culturas, a chamada interculturalidade. Por isso que a gente entende que a língua portuguesa ela é tão variada em nosso território, né? Então, a gente vai considerar essa distância geográfica, influências, né? A chamada colocal, que interfere na maneira como os usuários de determinada região vão conversar, vão falar. Principalmente a oralidade, né? Que é mais, vamos dizer assim, significativa na percepção dos sotaques, tá? E o vocabulário. Então, tá aí nosso esqueminha destrinchado das variações linguísticas, tá, gente? Ó, registro. Entenda bem porque lá na redação, lá na proposta de redação, você vai ter isso aqui. Você vai ter que entender o que é registro e o que é modalidade de uma vez por todas. Registro, portanto, é a adequação da língua à situação comunicativa. Ou seja, você vai perceber a partir da situação comunicativa se você vai precisar de utilizar um registro menos formal ou mais formal. Então, quando lá na redação do Enem diz, escreva um texto dissertativo, argumentativo, em prosa, em registro padrão, olha aí, ela já determina qual é o registro. E ai de você se você tentar fugir desse registro. Aí depois de dizer isso, em registro padrão, em modalidade escrita da língua portuguesa. A modalidade já é um conceito que vai se referir a como a língua se manifesta. Ela vai ser oral, ela vai ser escrita, ela vai ser gestual, ela vai ser digital. E na digital a gente tem, né, a mescla dessas modalidades, tá bom? Principalmente se tratando de vídeos, né? Então é isso, gente. Muito simples. O registro, ele vai se relacionar à adequação do usuário da língua à situação comunicativa, seja na oralidade, seja na escrita. Então, você vai verificar a partir da situação comunicativa, dos objetivos para os quais você criou aquela situação comunicativa, do seu propósito enquanto interlocutor, quem é o seu interlocutor, tá? Quem é o seu público-alvo, qual é a melhor forma de falar com ele ou de escrever para ele, né? É isso. Então, é a situação comunicativa que vai definir qual registro será adotado. O que a gente chama aqui de norma padrão, norma popular? Mesma coisa de registro padrão e registro popular. Ai, e norma não é só padrão, não? Não, gente. A norma aí ela é tomada no sentido mais amplo. Norma é uma série de características linguísticas que, a partir das marcas apresentadas na oralidade ou na escrita, vai mostrar se esse uso de linguagem ele é mais formal ou menos formal, tá? Então, a norma são aquelas marcas linguísticas que são características de certas situações comunicativas formais ou informais. Por exemplo, uma norma linguística é a concordância muito bem organizada, muito bem harmonizada em textos formais, tá? Uma marca linguística de linguagem formal seria a colocação pronominal, por exemplo. Ou seja, a gente trazer nesse aspecto sintático o pronome obliquato para o início das orações é uma marca de informalidade. Por quê? Baseado no que diz a gramática normativa, ou seja, a norma padrão, iniciar períodos com pronomes oblíquos átonos é, da perspectiva das regras, um erro. Da perspectiva, repito, das regras, tá? Mas é nada mais, nada menos do que a nossa identidade enquanto brasileiros, enquanto usuários da língua portuguesa, né? Então, a gente tem que ter a percepção, a sensibilidade de ver qual é o registro mais adequado à situação comunicativa, aquele que vai cumprir melhor a função social da língua, que é, no final das contas, estabelecer e bem a interação, ou seja, a socialização entre os falantes. Entenderam, queridos? Então, tá aí. Modalidade diz respeito a como a língua se manifesta, ou seja, basicamente a gente fala na modalidade falada, escrita e sinalizada. Aqui a gente vai ter a Libras, tá? Olha aí, a língua brasileira de sinais. Isso aqui é uma sigla, portanto, né? Uma sigla legível, ou seja, com libras, ou com libras foi ótimo, com sílabas. Então, a língua falada é conhecida por possuir uma característica oral, ou seja, marcas, né?
bem características, como as reduções vocabulares, o uso de palavras e expressões menos formais, como ditos populares, adágios, modismos linguísticos, e auditiva. Nesse aspecto, a oralidade ela é muito mais expansiva, muito mais criativa, muito mais automática, ela é mais rápida, tá? Porque normalmente a oralidade se despe dessa preocupação com regras. Ao passo que a escrita, ela é mais exigente, né? Ela é mais dificultosa, vamos dizer assim. Tanto é que quando você vai escrever um texto, principalmente em registro formal, você sente aquela dificuldade na organização das ideias, né? Isso é super normal, tá bom? Show de bola. E por isso mesmo, já que a gente está falando de registro formal e informal, é importante perceber como a língua se comporta em suas diversas instâncias, né? Modalidade falada, ou seja, modalidade oral e modalidade escrita. Quando a gente compara uma e outra, a gente percebe o quão elas são distintas e são complementares ao mesmo tempo. Que fique bem claro, queridos estudantes da terceira série do canal Educação, que essa comparação não tem a finalidade de mostrar que a oralidade é mais forte ou hierarquicamente superior à escrita ou vice-versa. Nada a ver. Elas são complementares. Perceba que quando você está ali numa conversa de WhatsApp, tem hora que você escreve no mesmo diálogo, tem hora que você escreve, tem hora que você manda áudio, entendeu? Então, essa coisa, ela pode ser, inclusive, concomitante, ela pode acontecer ao mesmo tempo. Mas aí eu digo de novo, chama a atenção. Atenção para os contextos. Atenção para o propósito para o qual você estabeleceu aquela situação comunicativa em específico, tá? Então, veja aí. A escrita representa um estágio posterior de uma língua, ou seja, a oralidade antecede, tá? A escrita. O que surgiu primeiro? Tem aquela pergunta? A galinha ou o ovo? Quem surgiu primeiro? Oralidade ou escrita? Oralidade. A escrita foi invenção posterior, tá? Mas isso não significa dizer de jeito nenhum que a fala é inferior. Aliás, que a escrita é inferior à fala. A língua falada é mais espontânea, abrange a comunicação linguística em toda a sua totalidade. Além disso, é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas, incluindo-se fisionomias. O que já não pode acontecer na escrita, né, gente? A escrita é mais, como vocês sabem, restrita nesse aspecto. Escrita é escrita, você vai utilizar, tá, os símbolos representados nas 26 letras do nosso alfabeto e vai formando palavras, vai juntando palavra, palavra, formando frases, formando períodos, tá? Parágrafos, se for um texto em prosa. Então, a língua escrita não é apenas a apresentação da língua falada, não, de jeito nenhum. Mas sim um sistema mais disciplinado e rígido. Ou seja, a escrita, claro, a oralidade também tem lógica, mas a escrita é mais rígida no sentido de que você precisa, por exemplo, dominar, tá? A escrita formal, entender que casa não é com Z, e sim com S, entendeu? Captar a concordância, ó, as casas. E, por causa da flexão de gênero e número do núcleo do sujeito casas, você joga o verbo no plural, terceira pessoa do plural. São, aí vem o adjetivo, ó, lindas, no feminino, plural, devido à forma do sujeito, a flexão do sujeito. Então, é isso. A escrita é mais disciplinada e rígida nesse sentido. Ela não vai contar com os gestos que a gente utiliza na oralidade, ela não conta com as expressões faciais, seja com as fisionomias, com as mímicas que a gente faz. Então, nesse sentido, ela é mais artificial mesmo. Entenderam agora o sentido da palavra artificial que eu usei ainda agora? Tons de voz também marcam diferentes instâncias na oralidade, ora a voz mais baixa, ora a voz mais alta, ora a voz mais lenta, ora mais exaltada, rápida, entendeu? Escrita não tem isso. Agora, se você tentar representar certas características da escrita, aliás, da fala na escrita, aí a gente já tem as chamadas marcas de oralidade, querido estudante, tá bom? Então, percebam que no Brasil todo mundo tecnicamente fala a mesma língua, tá? Mas existem usos diferentes exatamente devido aos fatores de variação. E é isso que a gente tem que conhecer, valorizar, é disso que é formada a nossa língua. Os fatores culturais, por exemplo, vão mostrar o grau de escolarização do indivíduo, a formação dele como um todo, né?
e vão colaborar para os usos diferentes da língua. Alguém escolarizado vai utilizar a língua de uma maneira diferente da pessoa que não teve acesso à escola. É verdade. Uma pessoa que não teve acesso à escola, ela não tem condições, por exemplo, de escrever um texto mais complexo, vamos dizer assim. Aliás, ela nem tem condições, se não alfabetizada, de escrever um texto. Agora, ela fala muito bem, ela executa muito bem a fala no sentido de estabelecer as necessidades ali comunicativas dela, as necessidades de interação. Óbvio que pode não ser uma fala pautada no registro padrão, mas é uma fala compreensível. Então, essa é a função primeira da língua, né? Então, você vê, por exemplo, só para mostrar para vocês que cada situação é uma situação em particular. Eu vou perguntar e vocês vão me responder mentalmente. Se a gente fosse pensar num tipo de registro comum ao gênero tirinha, uma micronarrativa que visa a graça, visa o humor, a reflexão, às vezes utilizando de estratégias como deboche, sarcasmo, ironia, vou te perguntar, qual é o registro de linguagem, qual é o registro comum dentro das tirinhas? Óbvio que você vai me dizer informal. A tirinha muitas vezes demonstra situações cotidianas, né? Diálogos entre pessoas que estão ali naquela situação comunicativa interagindo. Veja bem, olha bem aqui para cá. A gente está vendo pela parte não verbal já o sargento, né? Os seus subordinados. Recruta Zero é um deles. Ama essa tirinha. Eu fiz seu favorito essa noite, sargento, o cozinheiro, que é comida. O sargento é o cliente menos exigente do mundo, ou seja, o sargento adora comida, né? Tá aí a graça da tira, tá bom? Agora, a professora tá um pouco formal, né? Eu não vi aí uma gíria, não vi aí uma redução vocabular, né? Claro que o texto é engraçado, o contexto faz com que isso ocorra, né? A tirinha insinua que o sargento tem fome, então ele não é exigente porque ele quer comer, ele quer saber que comida é, ele quer comer, ele quer matar a fome, tá? Então, isso aí ocorre por quê? Perceba o contexto. Perceba que é o sargento e os seus superiores. Se a gente pensar nos quartéis generais espalhados pelo mundo, é uma situação de formalidade forte, né? Convivência ali dentro. Então, existe essa convenção, inclusive, na linguagem, tá? Dos subordinados em relação aos militares que são seus superiores. Entende? Se ele utilizar uma linguagem inadequada, pode ir até para o chilindró, pode ir para a cela. E a tirinha reproduz essa situação. Então, se te perguntassem, por exemplo, por que isso aqui é uma tirinha e o registro aí é formal, é justamente a situação comunicativa demonstrada no contexto da tirinha. Ou seja, trata-se de um oficial e seus subordinados. Então, se compreende por que a linguagem ganha características mais formais, tá? Ela é representativa do contexto. Muito bem. Por falar em contexto, né? Tudo é questão de contexto, mas tudo mesmo, gente. Então, assim, óbvio que se eu estiver conversando com os meus amigos, meus familiares, eu não vou ter essa preocupação em estar pronunciando as palavras literalmente, né? Vagarosamente, estabelecendo as devidas concordâncias, colocações pronominais, etc. Não precisa disso. Então, o nome da gíria, levar o cano, achei esse textinho interessante, está muito estranho, né? Significado, ficar esperando em vão, seja levar o cano, levar um toco, ficar de Nelson, como a gente gosta de dizer aqui no Piauí, né? Ficar num vácuo. Ou seja, muito mais comum quando uma pessoa, por exemplo, marca um compromisso, deixa outro esperando, ou não quita uma dívida, dá o calote. A expressão levar o cano também pode se aplicar a isso, tá? Enfim, contexto. Bom, significado mais geral é ficar esperando em vão, né? A mão, ó, vem a fala acompanhada dos movimentos corporais, né? Mostrando a mão em S. Expressão negativa, aqui, ó, na expressão facial do indivíduo. A mão em Y, né? Prevê um cano, tá? Então tá aí, ó. Mão esquerda em S. Palma voltada para baixo, apontando para a direita. Mão direita em Y. Palma voltada para trás, à frente à mão esquerda, um texto descritivo aí embaixo, né? E mover a mão esquerda para trás até o mindinho tocar o queixo. Daí vem um cano, né? Enfim, olha aí. Fatores profissionais, aqui evidentemente a gente sabe que, dependendo da formação sociocultural do indivíduo, ele pode dominar, né,
eu não vou nem dizer o informal, porque já é comum de todo mundo. Mas esse indivíduo pode dominar um vocabulário específico dentro de suas profissões, dentro de sua profissão, né? Então, você vai perceber também esses termos mais técnicos, essa gíria técnica ou profissional, no mundo dos engenheiros, dos químicos, dos biólogos, dos médicos, dos linguistas e tantos outros especialistas que a gente tem aí ao longo do nosso Brasil varonil. Então, perceba a situação de extrema formalidade demonstrada nessa tirinha, pelo menos na maioria das falas, né? E aí você vai ver que o registro é formal, mas nem por isso é correta a utilização dessa forma de linguagem. Olha aí, ó. De acordo com o laudo, você está com processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Olha a cara do médico, né? Aquela cara assim bem séria, analisando os exames que acabou de receber, e o paciente lá, ó, já com a cara de angústia. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ou seja, aquele palavreado extremamente difícil, complexo, desconhecido do paciente, provocou essa reação nele, ó, coitado. Vou morrer, vou me acabar agora. Aí o médico diz, com a cara mais limpa do mundo, ó. Ah, se preocupe não, rapaz, é só um furúnculo. Ou seja, que diabo é que o médico não disse desde o início que era um furúnculo? Então, olha só, a situação é interessante porque ela mostra um caso de inadequação de linguagem. Claro que é uma tirinha, né? Mas isso pode acontecer muito bem na realidade, querido estudante. Perceba que, muitas vezes, um médico, para demonstrar um conhecimento extremamente técnico, tá? Ele pode terminar por complicar a compreensão naquela situação para o seu cliente, para o paciente que não teve a mesma formação. Tudo bem. Se ele estiver falando de médico para médico, ok. Ou para profissionais da saúde que dominem, né, o uso desses termos, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo o pessoal que costuma trabalhar ali, né, em apoio aos médicos. Então, ele está falando com um paciente que ficou nervoso, porque eu mesmo pensaria que eu ia morrer. Intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea, lascou, morreu. Ou seja, o médico utilizou jargões, gírias técnicas ou profissionais que provocou toda uma situação de angústia desnecessária no paciente que não entendia nada de toda aquela terminologia, essa verborragia utilizada aí pelo médico, né? Então, tudo isso foi utilizado aí para, evidentemente, criar o efeito de humor dessa tirinha, que mostra que esse registro, tá, completamente formal e técnico, é descabido nessa situação comunicativa, pelo menos descabido em relação ao interlocutor do emissor, que é o médico, né? Então, é esse tipo de noção que a gente tem que ter com a variação de registro, tá? Aqui demonstrando a fala entre o gaúcho e o mineiro. Na minha terra só tem macho. Olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea, e nós tá achando é bom demais, sou. Só faltou o sou aí, né, minha gente? Mostrando, evidentemente, entre os dois indivíduos de regiões geográficas diferentes, utilizando aí os seus termos, né? O pessoal diz que o gaúcho é estereotipado por falar, nós é macho, tchê, isso é muito bom, né? Aliás, bom já é o mineiro, né? Bom. Outro é bom, da molesta. Olha, o Chico Bento. Ah, o Chico Bento, sua turminha, a Rosinha. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me der. Eu vou é, ter que estudar muito, até me formar na universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajuda as pessoas a viver melhor. Olha aí, Chico Bento, seu amiguinho, que eu não sei o nome dele, conversando. E para quem não sabe, viu? As pessoas costumam chamar o Chico Bento de caipira, tá? De interiorano. O Chico Bento é mineiro, gente. Perceba que muitas vezes nas tirinhas dele ele usa ô trem bom. Pois ele é mineirinho, tá? Chico Bento. Baseado num personagem, se eu não me engano. Não sei se é de Lima Barreto, Jesus. Acho que é. Lá vem o Chico Bento. Aí aqui a gente percebe, gente, olha, a situação de registro bem nítida, né? Ocorrendo no mesmo contexto comunicativo. O Cebolinha emprega uma variedade menos formal
típica da oralidade, por conta das marcas, né? Da fala regional dele e também da situação sociocultural dele. E a professora que é evidentemente uma pessoa que está aí por ter, vamos dizer assim, um nível superior de formação. Pelo menos é o que é para ser, né? Ser formado, ter um nível superior. Uma pergunta bem fácil para você, Chico. Quem deu o grito da independência? O pai falou que foi as mulheres. Então perceba que na fala da professora, o registro, até porque ela está numa situação profissional, está numa sala de aula, observe o espaço, observe a parte não verbal. E aí ela faz uma pergunta para o aluno dela que responde de acordo com os conhecimentos de mundo que ele tem, e isso envolve, evidentemente, as características, as influências da região. Por isso que a gente percebe aí esse comparativo em situações formais, na fala da professora, e em situação informal, na fala do Chico Bento. E essa foi a nossa aula de hoje sobre variações linguísticas / variação de registro. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. Espero que acertem todas as questões, se caírem mais algumas na prova Enem de Linguagens, Códigos e Tecnologias. A todos, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.